Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Conexão Hemato. Hoje estou aqui com as minhas amigas, a doutora Lucila Kerbal e também minha irmã, a doutora Morgane Rodrigues. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Eu sou Mariana Mariana. Kerbal e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre uma doença que é muito comum no nosso consultório, nas enfermarias de hemato. Muitos pacientes mandam perguntas pra gente, que é linfomas, né? Quando a gente fala de linfomas, a gente está falando de muitas doenças que recebem o mesmo nome. Então, eu queria começar perguntando, o que é linfoma, Lucila? Bom, vamos tentar fazer essa pergunta e responder ela de uma forma um pouquinho mais fácil para todo mundo entender, né? Então, a gente tem o nosso sistema linfático, que ele é constituído pelos nossos gânglios, que são as nossas ínguas, né? As bolinhas aqui que a gente tem no pescoço, que até às vezes incha e fala, nossa, a íngua tá inchada, né? Então, realmente, ali são os nossos gânglios e a conexão entre esses nossos gânglios, né? E dentro dos gânglios existem células de defesa, principalmente os linfócitos. E ali, eles estão ali localizados, estrategicamente localizados, justamente para limpar o nosso organismo contra impurezas, infecções, células estranhas no nosso organismo. Bactérias, então, todo mundo vírus, tem né? o sistema linfático e ele faz parte do nosso sistema imunológico. Como quando a gente está com uma dor de garganta, os do pescoço incham. Faz um machucado na perna, às vezes o da virilha incha. Então, ele é como se fosse um filtro que vai limpando o nosso organismo, que todo mundo tem e que é importantíssimo e faz parte do nosso sistema imunológico. Quando a gente tem um tumor, um câncer que acaba desenvolvendo nesse nosso sistema linfático, nos gânglios, por exemplo, entra aí o nome, então, de linfoma, né? Mas aí já vem algo importante para o nosso conhecimento. Faz parte de uma série de doenças que acometem ali, então, os gânglios, né, que são os nossos, mas que nem tudo que é caroço e engurgitado é linfoma também, né? Mas é sim uma doença que acomete principalmente os gânglios, baço não só também. os gânglios, tem casos que o linfoma pode desenvolver em outros órgãos que não, por também exemplo, tem estômago, as células de defesa, que né? tem umas células de defesa ali, então pode acontecer linfoma que não é só em íngula, que é, por exemplo, em estômago, que é no baço. Às vezes na medula também. Na medula, no intestino. Lembrando que ali também tem células de defesa que podem se transformar em até no sistema nervoso central, dentro da cabeça. Exatamente. Que quando a gente vai ver, não tem íngula envolvida, mas tem uma lesão ali, e aquela lesão pode ser um linfoma. E aí, muitas das perguntas que vêm, né? Por que causou isso, né? O que causou isso, né? Então, o que a gente sabe, assim, que na maioria das vezes a gente não vai encontrar uma causa específica, né? Às vezes o que a gente vê tem envolvimento de alguns vírus, Exatamente. Né? Que possam estar envolvidos e até no desenvolvimento do linfoma. Assim como a Lucila falou, é o nosso sistema imunológico. Então, por algum motivo, o sistema imunológico ele foi desencadeado, né? E por alguma alteração, geralmente são mutações, né? Que vão se acumulando e que levaram ao desenvolvimento do tumor, né? Então, a gente tem linfomas, às vezes, que estão relacionados, por exemplo, ao vírus Epstein-Barr vírus, né? O HIV, o vírus da imunodeficiência, né? Que vai deixar a gente já mais predisposto. O HTLV, né? Que tem áreas endêmicas no Brasil, inclusive de infecção. O Japão é um país bem conhecido, né? Por ter bastante HTLV e casos que desenvolve por esses tipos de vírus. Então, assim, a gente não tem uma causa em si, né? Mas tem alguns fatores de risco, né, que a gente pode citar. O principal seriam, acho que, os virais, né? O H. pylori também, né, pode estar envolvido em alguns determinados tipos de estômago, alguns tipos de linfoma. Pode também ter uma alteração, né, no sistema imunológico. Então, a gente também tem linfomas que vêm pós um transplante. Por exemplo, em que a gente tem imunossupressões envolvidas, uma alteração diferente, bem importante, expressiva do sistema imunológico, que isso também acaba predispondo
tendo uma predisposição a um tipo específico de linfoma também, né? Exato. Mas nem sempre a gente consegue determinar a causa. E eu acho que uma das coisas que se pergunta é quais são os sintomas, né? Que eu acho que a gente tem que saber, questão de alerta, né? Até para procurar ajuda, né? E aí acho que a Mariana poderia falar um pouquinho, se a gente procura toda vez que aparece uma língua. Ótima pergunta. O que mais, né, que a gente tem de sintomas aí, que possa levar a gente a ficar no alerta de que talvez possa ser um linfoma? Boa pergunta, Morgane. Eu acho que é o que mais a gente acaba recebendo no consultório também, a dúvida dos colegas. Aquela íngua que aumenta num processo de infecção, de uma dor de garganta, por exemplo, e já volta a reduzir, geralmente a gente não tem que se preocupar. Agora, um linfonodo que aumenta, vai aumentando progressivamente, fica maior do que 2 centímetros, geralmente endurecido, muitas vezes não doloroso, porque muitas vezes quando a gente está com uma inflamação, é doloroso a íngua, né? Agora, aquele que sente, né? Ali que tá em algo tá agora aquele que é mais, né? que vem crescendo progressivamente, não é um que aumentou e depois diminuiu, endurecido, às vezes em regiões que não são habituais, por exemplo, a gente fala aqui nessa região supraclavicular, ou vários linfonodos, ou não só o gânglio. Às vezes o paciente vem perdendo peso sem estar fazendo uma dieta, sem ter mudado o estilo de vida, sem estar tomando uma medicação, então começa a perder peso progressivamente sem nenhum esforço, ou uma febre. Febre, geralmente uma febre não é para a gente se preocupar com o linfoma inicialmente, mas uma febre que persiste, que não é aquela febre que dá 2, 3 dias num quadro infeccioso, mas é aquela febre que não vai embora, vem todos os dias, ou o paciente que a gente chama de sudorese noturna, mas é aquele paciente que transpira de ter que trocar a roupa de cama à noite, trocar o pijama à noite, de molhar mesmo. Não é só o linfoma que causa isso, que fique bem claro, mas é um sinal que pode acontecer nos linfomas. Então, acho que são os principais sinais de alerta que a gente tem para ir atrás do diagnóstico. Alguns pacientes também podem ter prurido, né? Sim. Como sintoma. Lembrar que também, às vezes, assim, muita fraqueza, você não está se sentindo bem, está mais cansado, né? Eu acho que, de repente, vale a pena. Junto lesões de pele, né? De pele também, né? Porque, assim, os linfomas, a gente tá falando de modo geral, né? Mas eles são, assim, um monte de caixinha com nome diferente, tipo diferente, em locais diferentes que eles acontecem e que vão ter também tratamentos diferentes de acordo com o tipo de apresentação, né? Exato. E a gente pode falar basicamente que a gente tem, de forma geral, né, 2 tipos de linfoma, né? Que é o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin, né? E aí? Aí a gente vai precisar da patologia, né? Exato. Aí por isso que é muito importante a gente ter uma peça, um pedaço daquele linfonodo, daquele órgão, né? Uma biópsia representativa, exatamente, que a gente possa olhar, porque a patologia aqui é extremamente importante, a especialidade de patologia é extremamente importante para nós, para definir o diagnóstico, porque é lá que eles vão preparar a lâmina com o pedaço do linfonodo, o pedaço do órgão, e vão olhar. E não é importante que não seja só o líquido, né? Que exatamente. Ele quer ver a arquitetura mesmo. O tecido. Porque para eles vai ser importante ver desde a morfologia, do tamanho, como que tá aquele linfonodo. Como que estão... porque dentro do linfonodo tem toda uma arquitetura bem organizada das células. As células não ficam lá de forma desorganizada, atrapalhada. Elas formam realmente uma arquitetura bem bonitinha de um linfonodo normal. Então, desde olhar como que tá aquele linfonodo, se ele já está atrapalhado, vamos dizer assim, as células já estão atrapalhadas, já estão crescendo desorganizadas, as células que seriam pequenininhas, né? Elas estão aumentadas. E elas precisam de um padrão que vai dar uma característica que o patologista vai dizer, isso não é normal. Exatamente. E acho que é aí que entra uma grande diferenciação do Hodgkin e não Hodgkin, Eles vão olhar uma célula específica que parece 2 olhinhos de coruja. Parece uma corujinha. Exato. Que é específica do que chama Riedstenberg, que quando elas encontram essas células, isso acaba sendo uma característica do linfoma de Hodgkin. De Hodgkin, que em nome da pessoa que descobriu e deu o nome. Exato. Isso. Lembrando que até o próprio linfoma de Hodgkin tem as suas subdivisões também, né? E aí, com marcações que a patologia vai fazer ali na lâmina, a gente vai entender
Que célula que está aumentada? Qual é a célula que está prevalente? Ela veio de que local do linfonodo? Então, ela veio, de repente, do meinho do linfonodo, do centro do linfonodo, aquela célula acometida que está doente, ela está mais na periferia do linfonodo. Isso a gente vai fazendo marcações para entender. Ou não, é uma célula muito jovem que está acometendo todo o linfonodo, e a partir dali vem todo um estudo de qual é o tipo de linfoma que a gente está diante. Então, a gente daí faz 2 grandes divisões, o que é linfoma de Hodgkin e o que é linfoma não Hodgkin. Dentro do linfoma de Hodgkin, a gente também tem as suas subdivisões, e dentro do linfoma não Hodgkin vai vir mais de 100 tipos de linfoma de Hodgkin, e que também vai ser feito o diagnóstico. Até, eu sei que tem gente que escuta a gente que são estudantes de medicina, né, eu acho muito bonito estudar, a fazer patologia dos linfomas, porque a gente caminha pela maturação dos linfócitos, né? Seja, então, a gente sabe que tanto o linfócito B quanto o linfócito T, quando eles estão no seu processo de maturação, e durante essas etapas que a gente conhece muito bem, ele fica doente em alguma daquelas etapas, e qual local que é, a gente vai desencadear um tipo diferente de linfoma. Então, eu acho que por isso que a gente tem tantos subtipos, e ter um patologista bom que conheça da nossa área, da hemato, e consiga falar, que a gente fala nome e sobrenome, né? É um linfoma, por exemplo, não Hodgkin, tal subtipo, de tal subtipo, a gente consegue tratar o paciente. Exatamente. Então, é um desafio mesmo. Com certeza. É o ponto, eu diria, mais importante, a gente ter um diagnóstico correto do subtipo, para a gente poder tratar direitinho, né? E a gente está numa época que a medicina evoluiu muito, né? Então, a gente tem esse nome, esse tipo aí, e agora a gente está até procurando outras marcações que a gente fala moleculares, né? Que podem ajudar a gente, assim, até a fazer a escolha do tipo de tratamento, né? Para esse paciente, né? Então, a gente está evoluindo para uma medicina de precisão, que a gente fala, né? Para ter o melhor tratamento com o melhor alvo para determinada doença, né? Então, a gente está evoluindo, que a gente ainda usa bastante, né, para tratar linfoma. Então, quimioterapia, né, a gente ainda usa bastante, mas agora também a gente está evoluindo algumas medicações que a gente fala que é terapia-alvo, né, que elas vão agir em mecanismos da doença específicas e que elas não vão ser tão agressivas como uma quimioterapia, né? E a gente precisa ressaltar que os linfomas atualmente eles têm altas taxas de cura, né? E até acho que até no linfoma de Hodgkin, né, os últimos estudos assim estão mostrando que estão conseguindo inclusive atingir um platô, né, de que a gente está conseguindo curar mais ainda, né? O Hodgkin, que já tinha um prognóstico muito bom, né, tá ficando cada vez melhor, né? E uma preocupação para diminuir toxicidades. Exato. Né? Mas o Hodgkin também cura muitas vezes, grande maioria, né? É isso aí. Então, e importante também ressaltar que quanto mais cedo, né, a gente faz o diagnóstico, realmente sempre é melhor, né? Então, a Mariana já falou, assim, de todos os sintomas. Então, a gente está alerta. Se a gente tem uma dúvida, não custa ir no médico, né? Procurar ser examinado. Tem, às vezes, os linfomas do intestino, né? Que a Mariana falou. Então, às vezes, pode dar sintomas gastrointestinais, né? O aumento de baço, né? Então, tentar procurar, mesmo que não seja nada, né? Apesar de você pensar, foi de infecção, tudo, não custa acompanhar, fazer um acompanhamento, até você ter certeza que realmente vai por esse lado, né? Eu acho que, e só frisando, porque eu acho que é extremamente importante, talvez é melhor esperar um pouco, reinvestigar, reanalisar a lâmina, para a gente ter certeza absoluta do diagnóstico, do que de repente assumir algo que possa ser ou não possa ser, e de repente o tratamento muda. E acho que só justificando, porque às vezes os pacientes vêm no nosso consultório, uma segunda opinião, alguma coisa, a gente pede a revisão, ou vem para o nosso estudo, por exemplo, para fazer um tratamento específico, a gente pede revisão. Não que a gente não confie, na verdade é um hábito que a gente quer que um patologista que a gente sabe que é muito habituado com o diagnóstico de linfoma veja aquela lâmina, porque ele realmente tem um olhar para saber diferenciar todos aqueles subtipos que a gente quer que sejam analisados e ter pra gente. E às vezes, assim, tem alguns casos que realmente são difíceis, né? Que eles... Então a gente discute em reuniões, que a gente discute muito em reunião, né? Que é isso que é importante, nessas reuniões que a gente faz, que tá o patologista, tá a gente lá, para tentar descobrir, tentar fechar um melhor diagnóstico. Então, realmente, assim, tem casos que são desafiadores, né? Até para a questão de diagnóstico, que, como a gente falou, é uma biópsia, né? Às vezes você pode pegar um pedaço, uma parte
que você não conseguiu pegar direito a arquitetura, né? Você não conseguiu ver direito. Ou às vezes a célula está dividindo tanto que ela está morrendo e o que você pega é só célula destruída, né? Então você não consegue ver, você não consegue analisar, né? Então a gente também tem esses desafios aí na vida, né? E eu acho que só voltando um pouquinho no que a Mariana falou, lembrar que tem linfomas não Hodgkin, por exemplo, T, que acometeram linfócito T, linfomas não Hodgkin B, que acometeram linfócito B. E dentro dos linfomas não Hodgkin B, por exemplo, a gente vai ter aqueles que são considerados indolentes. O que é indolente? Que cresce muito devagarzinho, que geralmente... Que às vezes nem precisa tratar, Exatamente. Às vezes, né? Não precisa ser agressivo no ponto de vista de tratamento. Tem alguns que a gente nem trata no começo, Só observa, porque oferecer ali um tratamento naquela fase pode ser pior do que só acompanhar. O tratamento vai trazer mais eventos adversos, complicações, do que realmente você só observar. E existem os linfomas agressivos, que, como o próprio nome fala, a gente tem que dar um tratamento mais intensivo e mais agressivo e mais Porque rápido. ele dá mais sintoma, né? Então, acho que ele cresce rápido, dá mais sintoma. Então, acho que como é que eu vou dizer? A divisão ali para a gente entender, né? De agressivo, indolente. Geralmente, indolente, ele tem esse crescimento bem lento e não causa tanto sintoma. Não é para causar sintoma. E o agressivo, não. Então, você vai ter um crescimento rápido que, se você não tratar, vai seguir crescendo e realmente dá muito mais sintomas, né? Então, que é a indicação. Você falou, não causa muito sintoma, mas é importante que, às vezes, um dos critérios para tratar o indolente é quando ele começa a dar sintoma. Então, o gânglio começa a aumentar muito em uma determinada região, começa a causar compressão, dor, aí ele teria indicação de tratar. Febre... Aí ele infecções. Exato. E que o tratamento também não é sempre o mesmo para todo tipo. Mesmo que seja o mesmo nome, o tratamento não é sempre o mesmo, né? E que hoje a gente vê que, apesar de termos esquemas de quimioterapia muito conhecidos, por exemplo, linfoma difuso de grande célula B, muita gente recebe o R-CHOP, por exemplo, mas que também não é todo tipo de linfoma difuso de grandes células B que o R-CHOP é o mais aconselhado. Claro. Né? Então, por isso que não dá para a gente falar, não, todo mundo recebe isso ou todo mundo recebe aquilo, não. E que a gente está vendo agora na medicina, tem... mudanças, até mesmo estudos bem grandes, que o ABVD para o linfoma de Hodgkin sempre foi usado por muito tempo. Hoje a gente já vê ali chegando uma droga-alvo com uma quimioterapia junto, né? E que pode mudar até esse esquema que é clássico de muito tempo. Então, a gente está vendo na medicina uma evolução, pensando até mesmo se a gente não vai conseguir esquemas melhores, no ponto de vista de trazer melhor para o resultado, o paciente se tornar curado e livre daquela doença com menos toxicidades, né? E alguns esquemas que a gente precisa ser até mais intensivo, que no começo, a gente já sabendo o diagnóstico da doença, a gente já programa até mesmo um transplante. Eu acho que esse é um ponto interessante da gente comentar, porque a gente teve um episódio, a gente convidou também as pessoas a ouvirem sobre mieloma múltiplo, que a gente falou de tratamento. E no mieloma, por exemplo, a gente comentou no episódio que o transplante está dentro da proposta de tratamento quando o paciente tem condição de fazer. Para todo mundo que tem um diagnóstico e tem condição. Já no linfoma, isso não é uma verdade, né? Para alguns tipos, como você falou, aqueles específicos que o patologista fala pra gente, a gente pode ser que indique sim um transplante já de primeira linha, logo depois do tratamento inicial. Mas, na grande maioria, a gente não vai fazer um transplante autólogo de cara, né? Dependendo do subtipo. A gente vai fazer um tratamento convencional, e o transplante fica reservado para aquele paciente que a doença não responde bem ou que a doença volta depois de um certo tempo. Aí a gente faz um novo ciclo de quimioterapia e o transplante autólogo. Exato. Então... E nessa evolução a gente tem as células CAR, né? Que agora é a última novidade, né, com resultados assim muito interessantes, né? E eu acho que nos próximos episódios a gente pode inclusive até separar, né, os tipos de linfoma e falar mais profundamente de cada um, né? Os tipos de tratamento, as opções, né? Mais frequentes, exato. Que eu acho que traz mais esclarecimentos, né? Com certeza. A gente fez um apanhado geral agora aqui, né? Só para ajudar a diferenciar o que são os linfomas, mas a gente volta para tentar falar um pouquinho mais detalhado dos subtipos. E a gente traz os mais frequentes para a gente debater do começo
até levando a cura, que é o que a gente E as quer, né? diferentes apresentações que o mesmo pode ter também, né? Exato. Então, Ok. É isso, muito obrigada. muito obrigada a todos. Eu queria a gente dar um recado, né? Que a gente está ouvindo realmente vocês falando. Então, nos próximos episódios já tem uma ouvinte que pediu para a gente conversar sobre a doença do enxerto contra hospedeiro, né? Então, isso já está na nossa programação. Mielofibrose também. Mielofibrose também, teve pessoas que já pediram. Então, a gente está ouvindo, né? A gente está com o plano de começar a abrir caixinha também, né? Para responder as perguntas assim mais Interagir urgentes. mais, né? E responder as perguntas mais urgentes, né? As dúvidas que as pessoas têm. Então, sigam nos mandando. E nesse episódio de linfoma, quem falar o tipo de linfoma mais frequente comentado aí nos comentários, a gente já traz No próximo. próximo. Na próxima Vamos gravação. vamos deixar assim combinado. Então, se vocês querem linfoma de grandes células B, Ou linfoma linfoma de- folicular, linfoma não Escrevam aí. Hodgkin, enfim, o linfoma que tiver mais voto nos comentários, a gente já traz para os próximos Pode ser episódios. no YouTube ou pode ser no Instagram. Exatamente. Já vamos começar a interagir mais. Ok. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Até a Até o próxima. próximo.